Oi, pessoal. O assunto de hoje é bem simples, tá? A gente vai ver algumas superfícies no R3 e umas curvas no R3. Até agora a gente só trabalhou com curvas planas, né? Vamos começar a trabalhar com curvas no espaço. Então tá, ó, primeiro vamos falar da superfície. A gente viu algumas quando fizemos alguns gráficos, né? Mas enfim, um pouco mais de detalhes agora. Começar com exemplo zero aqui, porque é uma coisa que você já conhece, mas é só para motivar essa ideia da superfície cilíndrica, né? Por exemplo, se alguém perguntasse para você o que que significa, o que que representa, né, a equação x igual a 1. Então, depende, né? No plano, x igual a 1 é essa reta, certo? Por quê? Como é que você interpreta isso? Para satisfazer essa equação, os pares x e y. O importante deles, né, é ter o x igual a 1. O y pouco importa. Não tem restrição alguma sobre no y, né? Então, o que que você faz? É como pega os pontos que tem x igual a 1 e o y está livre, né? Então, fica essa reta vertical aqui, porque aqui estão todos os pontos que tem x igual a 1 e o y pouco importa. Então, por isso que fica assim. Agora, se você tiver no espaço x igual a 1, como nós já discutimos no desenho anterior, além dessa reta, o z também está livre. Então é como se você pegasse essa reta e subisse aqui. Então o z e o y pouco importa, o importante é x igual a 1. Então por isso que dá esse plano, né? Que se amarra o x igual a 1 e deixa as outras livres. Aí forma o plano. Essa é a ideia da superfície cilíndrica, só que aí, ao invés de ser uma reta, a gente tem uma curva, né? Qualquer. Então, mesma ideia, ó. Se perguntasse o que representa x quadrado mais y quadrado igual a 1. Se você tiver no R2, a gente sabe que isso é um círculo de raio 1, centro na origem e tal, certo? Então, isso você está cansado de saber que no plano XY forma um círculo. Agora, se você tiver no R3, é como se o z está livre. Não tem restrição alguma no z, e você só exige que x quadrado mais y quadrado seja 1. Então é como se você pegasse aquele círculo anterior aqui e deixa o z variar livremente, mas o x e o y tem que estar no círculo, né? Então é como se erguesse esse círculo na direção do y, no z, desculpa, no z. Então isso aqui vai dar um cilindro, daí o nome superfícies cilíndricas, né? Mas não é necessário ser um círculo, a gente vai ver outras curvas. Certo? Então tem que ficar sempre esperto de onde você está, né? No R2 ou no R3, certo? No R2, isso é um círculo, mas no R3, isso é um cilindro, porque o Z está livre, certo? Vamos ver mais um, esse aqui, Z igual a x quadrado. Então, ó, se você pensa só no plano x, z, ou seja, né, deixando o y zerado, você tem uma parábola, você está cansado de saber isso. Agora, o mesmo raciocínio. E o y? O y está livre, não tem restrição nenhuma sobre y. O importante é que z seja x quadrado, x quadrado. Então, é como se você pegasse essa parábola aqui e deslocasse na direção do y, porque ele está livre. O importante é que a sombra aqui, no plano xz, seja a parábola. E mesma ideia daqui, percebe? Mesma ideia, só que com a parábola. Então vai formar o quê? Uma espécie de calha, né? Uma calha aí no R3, certo? Então você diz que essa superfície é cilíndrica, né? Definição mais geral de cilindro, né? Uma curva que você desloca, né, ao longo de uma certa reta, né? Tudo bem, gente? Então tá aí. Então não tem muito o que explicar. Só eu tentei passar essa ideia de por que tem esse deslocamento, né? Por que que fica essa parábola grossa, digamos assim? Porque o y está livre, é assim que você interpreta essa equação. Não é que não tem y, é que ele está livre. O importante é que z seja x quadrado. Então você tem isso
e eu deixo o y livre, certo? Tá, faltou. Escaneei pela segunda vez que eu estava com um errinho aqui e esqueci do acento de novo. Então, as superfícies quádricas agora. Bom, esse assunto aqui de quádrica, cilindro também, tá melhor no Steward, tá? No Guidoriz nem fala muito sobre isso. O Steward é um pouco mais geométrico, então ele dá mais atenção nessa parte. Está tudo detalhado, isso aqui, essas quádricas e tal. Então eu sugiro que vocês olhem lá para maiores detalhes. É o capítulo 12, seção 6 do Steward. Então, lá tem tudo isso aqui que eu vou falar tem lá, tá? Tem umas figurinhas muito mais bonitas que as minhas. E então dê uma olhada lá, tá? Então, ó, essas quádricas, elas são um análogo das cônicas, só que no espaço. Então, uma quádrica é dada por uma equação quadrática completa, né? Pode ter x quadrado, y quadrado, z quadrado, x vezes y, x vezes z, só x, só y, soma tudo, aquela coisa completa. Mas com álgebra linear dá para a gente mostrar aqui uma equação quadrática completa, assim, pode ser reduzida a uma dessas que eu vou falar agora, né? E aí, então nós vamos estudar só as equações reduzidas, tá? E aí, não sei, talvez em álgebra linear vocês vão ver como os autovalores, vocês não devem ter chegado aí, então não adianta ficar falando. Mas dá para vocês chegarem numa dessas que eu vou fazer aqui embaixo, tá? O Steward explica exatamente isso. Então, ó, vamos para uma das mais simples, que é tudo com mais, sem termos lineares, tudo quadrado, com mais igual a 1, tá? Depois a gente vai mudando essa carona aqui. Então, o que isso vai formar? A ideia é a gente vai fazer da mesma forma que fizemos nos gráficos, né? Vamos fazer alguns cortes e tentar enxergar o que acontece. Não tem muita teoria, tentar enxergar. Então, olha só. No plano z igual a zero, o que significa? Você põe zero no z e você vai estar trabalhando no plano xy. O que vai formar? Claramente uma elipse de eixos, semi-eixos A e B, né? Algo assim. Certo? Tem muito o que fazer aqui, trabalhamos muito com elipse. Se você também fizer y igual a zero, no plano xz, outra elipse. Vai mudar apenas onde os eixos, né? Agora vai ser c, porque mudou o y para z. E finalmente, no plano x igual a zero, forma uma outra elipse. Tudo elipse. Tudo elipse. Elipse para todos os lados. Então, ó, se qualquer corte aqui forma elipse, ó, essa figura é a famosa elipsoide. É parecido com uma bola de rugby, né? Então, ó, tá vendo as elipses aqui? Ó, o AB está aqui no chão, plano XY, olha só. Ó. Essa ZX, que corta no C, ó, tá aqui. Certo? Eu não desenho aqui atrás, porque ia ficar muito carregado. E a outra elipse aqui, né? CB. Tá vendo? Então ele forma elipsoide, elipse para todo lado. Esses cortes aqui também são elipses. Enfim, esse é o famoso elipsoide. Note só uma coisa importante aqui. Quando A igual a B igual a C, vamos chamar todos eles de R, justamente para sugerir. Então fica R quadrado, R quadrado, R quadrado, tiro o mínimo, jogo o R quadrado para cá. Fica uma esfera, né? Porque o C igual ao B igual a, vai ficar tudo redondinho aqui e forma uma esfera. Então a equação da esfera é essa, né? X quadrado, y quadrado, z quadrado igual a r ao quadrado. Porque você passa, como são todos iguais, você passa para cá, fica r ao quadrado. Certo? Então a esfera é um caso particular do elipsoide. Por isso que eu fiz o elipsoide já direto. Certo? Vamos para outro, né? Não tem muito o que falar. Como a gente complica aqui um pouquinho? Vamos colocar um menos aqui. Tá? Só um. Depois a gente coloca dois. Vamos ver o que acontece. Tá aqui. O que acontece quando você põe um menos? Se você fizer x igual a zero, já não é elipse. Por causa do menos, já vira uma hipérbole. Então, tá aqui. Se fizer x igual a zero, tem essa hipérbole. E essa hipérbole não encosta o eixo dos z's, porque quando você fizer y igual a zero, não tem solução, porque vai ficar um número negativo.
que aqui está ao quadrado, mas com menos ele fica negativo. Igual a 1, sem solução. Então, a hipérbole que não encosta o y igual a zero, que seria o eixo z. Os vértices, quando você coloca z igual a zero, aí sim, tem y igual a mais ou menos b. Então, fica assim, uma hipérbole desse jeito, certo? No plano y igual a zero, mesma coisa. Hipérbole que também não encosta o eixo do z, mas os vértices são mais ou menos a. Certo? Estudamos, vocês estão acostumados com as hipérboles lá desde a P1, né? Então, tem isso. Agora, a novidade. Se você fizer z igual a zero, você não tem mais hipérbole. Agora vai dar elipse, certo? Elipse de semi-eixos A e B. Mas, ao invés de fazer só o corte do z igual a zero, vamos fazer z constante. Não importa, z constante, você vai passar para cá, vai ficar positivo do mesmo jeito, e vai ficar, continua ficando elipse, só que vai mudar de acordo com o z, né, esses parâmetros da elipse. Então, ó, eu isolei aqui o z constante. Z é k, passa para cá, ele fica positivo. O importante é que isso é positivo, então dá elipse, de fato. Certo? Claro que depende do z, que é o k. Aumenta o z, vai aumentar esse número aqui, vai mudar a elipse. Então, em particular, quando k é zero, quando z é zero, você tem aquela elipse que eu falei no começo. Certo? Então, essa figura já é um pouquinho mais complicada. Então, pensa assim, yz e xz são hipérboles. Mas z constante formam elipses. Então, a figura é mais ou menos assim. Ó. Eu vou plotar algumas, mas vocês podem pensar no... o desenho não está tão ruim, está um pouco torto, né? Ele deveria estar mais reto aqui. Então, ó, aqui estão aquelas hipérboles que eu falei. Aqui na frente e atrás está outra hipérbole que tem o vértice em A. Ó. E os cortes aqui, elipses, certo? Não só essa com z igual a zero, mas qualquer z constante forma essas elipses. Então, esse é o hiperboloide de uma folha. Tem um pedaço só, porque tem o de duas folhas. Então, de uma folha tem só um menos. Essas bitolinhas aqui tem um resumo no Steward. Ele tem uma tabela com todas essas quádricas e explicando para onde está o menos, o que acontece e tudo mais, tá? Tá bom lá, tá bem resumido e com figurinhas, tá legal. Tudo bem, gente? Então, esse é o hiperboloide de uma folha. Agora, como seria o de duas folhas, né? Se tem o de uma, deve ter o de duas ou de mais, sei lá. Então, é esse aqui. Vamos complicar um pouquinho. Agora tem bem fácil guardar, tem 2 menos. Ó, mas cuidado, 2 menos e aqui positivo, tá? Porque se aqui fosse negativo, com 2 menos, você multiplica por menos 1, você vai ter o contrário, 2 positivos e 1 negativo, aí você cai no anterior. É importante aqui ser positivo, tá? Eu não destaquei esse 1 menos com essa cara. Se aqui for menos também, vai mudar tudo aqui, porque na prática você terá 2 menos, né? Multiplicando por menos 1. Então, o hiperboloide de duas folhas é assim, 2 menos e aqui positivo. E vão formar aí os cortes, ó. Hipérbole, vai ter, quando zerar aqui, né? Hipérbole. Se zera aqui, não tem solução, certo? Se zera, né? Mas aí você tem uns truquezinhos, mas enfim, eu não vou desenhar porque ia ficar meio chato, né? Tanto desenho. E tem os programas que fazem melhor isso aqui. Deixa eu ver se foi esse que eu pus. Ó, aqui está o eixo do x que eu falei, né? Então aqui você vê as hipérboles. Aqui eu usei uma matemática para Wolfram, né? Para plotar. Forma hiperboló. Aqui também tem hipérboles, certo? E lembra que eu falei vazio x igual a zero, não tem solução, porque negativo igual a 1 não dá. E esses cortes aqui são as elipses. Se o x for grande o suficiente para ter solução, o que seria isso? Vamos voltar para o papel? Não zero, mas pega um x grande de modo que você passe para lá, né? Vai ficar negativo, mas se ganha, fica muito mais, ganha do 1, fica mais negativo ainda. Fica um número negativo, você multiplica por menos 1, volta a dar elipse, né? Então, deixa para vocês pensar. Pensa para cá, joga para cá. Quando começar a dar negativo, esse x jogado para cá, você vai ter tudo negativo. Multiplicando por menos 1, tudo positivo. Elipse.
certo? Então aqui vão começar a se formar elipses. Mas o x tem que ser grande o suficiente para ganhar do 1, certo? Que ele vai estar menos. Ganhar, aliás, não só ele, né? Ele sobre a quadrado tem que ser maior que a. Então aí vai começar a formar essas elipses aqui, ó. No GeoGebra, eu tô com um pouco de dificuldade nas escalas, viu? Fica umas coisas meio monstruosas, fica algo assim, ó. Aqui eu coloquei A igual a B, por isso que a elipse virou círculo, tá? Mas se você modifica, sei lá, coloca um X grandão, 9. Aí eu vou diminuir um pouco o zoom. Ó, tá vendo? Eu não sei mexer nele. Aí dá pra ver, não dá pra ver muito. Eu não consigo me adaptar com as escalas. Aí forma, você começa a ver as elipses, tá? Achata um pouquinho. Não me adaptei com as escalas dele. Eu não tô sabendo mexer nisso. Preferi o outro, o Wolfram. Certo? Mas enfim, vou, vou usar sempre esse aqui por enquanto. Pelo menos até eu aprender a mexer direito nessas escalas aí. Tá. Então aqui você tem o hiperboloide de duas folhas. Bom, vocês sabem se virar com isso 1000 vezes melhor que eu. Vocês vão enxergar melhor. O próximo, colocamos 2 menos, né? Vamos começar a colocar zero aqui, né? 3 menos não dá. 3 menos igual a 1 não dá, é vazio. Então, vamos mudar um pouquinho colocando zero. E já passa para lá. Então, isso aqui já apareceu, o tal do cone, só que é o cone elíptico, né? Porque eu coloquei A e B diferentes. Você tem o cone elíptico. Enfim, vai ter aquela reta. Quando você fizer y igual a zero, tem módulo, né? Aparece z, módulo de z igual módulo de x sobre a. Vão aparecer aquelas retas assim. As, os níveis c constante formam elipses. Então vai dar o tal do cone, que nós já trabalhamos muito, né? Então não vamos nos alongar com isso. Agora, quando você coloca um fator linear, já não é mais cone, é o paraboloide que a gente já trabalhou também, certo? Depois vou deixar para vocês plotarem isso. Vai ficar chato ficar falando, fazendo todas as figuras. E finalmente, o mais complicado de todos, eu acho, é esse tal do paraboloide hiperbólico, que vocês até falaram lá da batata chips, né? É meio paraboloide, mas você põe um menos para virar hiperbólico. Então eu coloquei é a tal da cela, né? Eu plotei aqui. Cadê ele? Porque não ouso desenhar isso. Então é a tal da cela de cavalo. Você põe a perna aqui, a cabeça do cavalo aqui, quadril do cavalo aqui e forma a cela de cavalo, certo? Então você vê hipérboles também, é paraboloide porque tem parábolas aqui, mas se você fizer cortes aqui, você vai ver as hipérboles, certo? Enfim, deve ter as curvas, aqui as curvas de nível. Faz z constante, dependendo, vai ter hipérboles ou para lá ou para cá, certo? Então, esse é o mais complicado, né? Eu não vou conseguir desenhar, então deixei aqui, certo? Também plotei no Wolfram. Então, enfim, é isso. Como eu disse, lá no Steward está, né, tá resumido isso aqui. Dê uma olhada lá que dá para se virar com aquilo, tá? Mas a ideia é ficar fazendo esses cortes para você enxergar o que está acontecendo. Enfim, vamos para. Você vê, não tem muito que. Não tem teoria, é tentar enxergar. Vamos para curvas agora no R3. Eu falei que a gente ia ver superfícies e curvas. É a mesma coisa, tá? Deixa eu só trocar uma coisa aqui. Pronto, então. É a mesma ideia das curvas planas, só que você vai ter uma coordenada a mais z. Então essa curva vai. A imagem dela, a imagem, né? Vai estar no espaço porque tem 3 coordenadas. Então ela sai do domínio, que é um subconjunto, normalmente um intervalo ou união de intervalos da reta, t. Então é o t aqui. Só que o valor gama de t não está mais no R2, está no R3, então você vai ter x, um x de t, um y de t e um z do t.
Para cada t tem uma única tripla aí, x, y, z, certo? Então, lembrando que a imagem está no R3. É o conjunto dos pontos que a curva vai assumindo, certo? Então, tudo é análogo. O gama-linha, o vetor tangente é só derivar cada uma. Então, é muito parecido. Então, eu vou fazer em forma de exemplos. Então, pega essa curva aqui. Gama de t, t cosseno t, t seno t e t, certo? Então, ó, tem uma coordenada z a mais aqui. E t maior ou igual que zero. Eu coloquei t maior ou igual que zero só para ficar mais fácil de desenhar a parte de cima, não usar a parte de baixo, mas poderia ser t real aqui. A ideia é a mesma. Vamos tentar ver o que dá essa curva, né? Qual é a imagem dela? O que ela vai formar lá no R3? Então, olha só, primeira coisa, deixa eu ver se eu... Ah, tá. Já não vou passar ainda. Então, é o seguinte, esquece a terceira coordenada. Vamos só pensar, pensa na segunda, na primeira e na segunda. A gente já viu que isso aqui, só se eu pensar na primeira e na segunda, vai ficar o quê? T vezes cosseno seno. A gente já tinha visto que isso dá uma espiral, né? Porque o cosseno e seno faz rodar e o T faz aumentar o raio, né? Porque é T vezes um cara que é 1 vai ter norma T, então vai aumentando, então vai formar uma espiral, rodando e aumentando o raio, certo? Agora tem a coordenada Z também. Então, ó, ao mesmo tempo que ela vai rodando na espiral, o Z vai fazer subir, certo? O Z vai subindo. Então, vai rodando em espiral, mas vai subindo também. Então, isso vai ficar uma espiral, mas com uma certa altura, digamos assim, né? Então, olha só. Aqui, bom, eu vou fazer tudo de uma vez, para a gente tentar desenhar melhor. No fundo é isso que eu falei, ó. Vai rodando e aumentando a espiral, levantando a espiral. Percebam que eu desenhei um cone aqui. Por quê? Olha só. Aí vem essa conta. Só para desenhar mais precisamente a curva, eu escrevi assim, ó. Note que se eu pegar x² e o y², vai ficar o quê? T², cosseno ao quadrado, eleva ao quadrado. Tira o t² em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, que é 1. Então, só sobra t², que é exatamente o z ao quadrado. O que significa isso? Para todo ponto da curva, x² mais y² dá z². O que nós vimos hoje, que isso é a equação do cone. Então, a imagem da curva é uma coisa parecida com o que a gente fazia antes, mas está dentro desse cone. Então, só para auxiliar o desenho, eu percebi que essa curva, percebi não, né? Coloquei de propósito aqui, fica dentro do cone. Então, ó, aquela espiral que vai rodando, vai subindo, sempre se dentro desse cone. É isso que mostra essa equação aqui, ó, que a curva satisfaz. Eu estou fazendo isso porque na lista vocês vão ver, eu acho que não saiu a lista de curvas no espaço ainda, pelo menos até eu estar gravando isso não saiu. Ele pede, mostre que a superfície, a curva tal está contida no paraboloide. Então é isso, você tem que mostrar que os pontos da curva, para todo T, né, satisfazem, né, a equação do paraboloide, por exemplo. Nesse caso é o do cone, tá? Então é isso. E ajuda você a desenhar melhor do que ficar jogado uma espiral jogada assim no espaço. Sei lá para onde está indo, né? Podia subir muito ou menos, então aqui vai certinho no cone, certo? Tudo bem com isso? A gente mostrou que os pontos da curva satisfazem a equação do cone, então por isso que eu desenhei aqui em volta se enrolando no cone. Certo, gente? Enfim, então isso fica essa coisa aqui. Vou fazer mais, tá? Mais um de desenhar. Esse aqui eu não vou desenhar, vou desenhar só no final. Não vou desenhar, só vou. É um de tangente, né? Pra gente ver como é que fica. Só vou dizer o que dá a equação. Então, ó, mais um exemplo. Determine uma equação para a reta tangente à curva
2 cosseno t, seno t, t, com t real, no ponto 0 menos 1 π sobre 2. Pode ver que quando é t é π sobre 2, vamos ver se esse ponto realmente é da curva, ou eu não errei, né? Porque eu adoro errar. Se você coloca 3π sobre 2, o seno, que é esse eixo, é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0, 2 vezes 0, 0, certinho. Então, esse ponto realmente está na curva. Tá? E aí ele pede a equação da reta tangente. É a mesma coisa que você fazia com curvas planas. Acha o gama linha e tudo mais. Então, vamos lá. Qual que é o gama linha? Vamos derivar. Derivada de cosseno menos seno, derivada de seno cosseno, derivada de t é 1. Então, eis aqui o gama linha. Agora, eu tenho que ver qual t, em que t, né, eu vou usar o gama linha. Eu tenho que ver o t que a curva passa por 0 menos 1 π sobre 3. Então, está aqui. Ó. Quando que gama de t passa pelo 0 menos 1 π sobre 3? Isso acontece se somente ser ela. Ó, 2 cosseno t, seno t, t, dá esse ponto, que devido à última coordenada você já mata, né? Devido a essa última coordenada, o t tem que ser 3π sobre 2, né? Eventualmente não vai ser tão simples aqui, às vezes você tem que fazer talvez algum sistema, né? Mas enfim, nesse está simples, a última coordenada tem que bater. Pode ver que as outras automaticamente vão, que foi o que a gente verificou lá em cima, né? Vão estar satisfeitas. Então, o t é esse, 3π sobre 2. Então, é nesse instante que ela passa pelo ponto que eu estou querendo. Então, o gama linha em 3π sobre 2, você joga o 3π sobre 2, né? O seno, que era menos 1, agora está multiplicado por menos 2, então vai ficar mais 2, cosseno 0, e aqui não muda, 1. Então, está aqui o gama linha. Então, a reta é ponto mais lambda gama linha, certo? Lambda real. Então, essa é a equação paramétrica da reta tangente a esta curva no ponto 0 menos 1, 3π sobre 2. Agora tá, o que será que forma essa curva? É meio parecida com o outro, mas é o seguinte, não tem mais aquele t multiplicando o seno e cosseno. Então, se você pensar só aqui, o que é isso? No xy. Não é círculo, porque tem esse 2, está deformado. Então, é uma elipse, certo? No plano XY. E o que acontece? Então, o XY fica rodando nessa elipse e o t aumentando. Então, vai ficar uma coisa, uma hélice, né? Fica algo assim, só que não mais a espiral, né? Não aumenta. Fica dentro de um cilindro, né? Se você for cilindro elíptico, né? Aqui é uma elipse e vai ficar rodando aqui. Certo? Legal, né? É bem mais difícil da gente enxergar essas curvas no espaço, mas enfim, essas mais simples a gente consegue. Fazer mais um, o último. 7 páginas, né? Já estamos na última. Mais um exemplo. Também de coisas não. Esse é da lista, tá? Pelo menos é da lista do ano passado. Não sei se estará na lista desse ano, mas do ano passado estava. Então eu peguei de lá, mas provavelmente vai estar na de vocês também. Então, ó, encontre uma parametrização para a curva formada. Ah, eu esqueci, né? Nossa, eu pulei ali. Pela curva formada pela intersecção, né? Das superfícies. Depois eu vou ter que escanear de novo. Das superfícies x² mais y² menos e² igual a 1. E esse plano, z igual a 2x, 2z, y igual a 2z mais 1. Troquei, desculpa. Então, fica... Esse era o hiperboloide de uma folha, lembra? A gente viu hoje, porque tem um menos e um positivo. E esse é um plano que vocês estão cansados de saber. Então, você tem aquele hiperboloide, corta pelo plano e vai dar alguma coisa assim, né? E aí ele pede para parametrizar. O que é isso? É encontrar uma curva espacial cuja imagem seja a equação, né, essa região dada por essa intersecção, certo? Então, vamos lá. Então, ó, sua curva, né, é formada por essas duas superfícies, a intersecção dessas duas superfícies.
é o hiperboloide e o plano, certo? Agora olha só, como que a gente vai parametrizar essa intersecção? Vamos dar uma melhorada. A gente aprendeu a parametrizar facilmente, né? Curvas planas, né? Então a ideia é tentar eliminar uma variável, parametrizar e depois a gente volta na variável eliminada. Mais ou menos igual resolver uma equação, um sistema de equações lineares. Quando tem uma variável sobrando, lembra que você usa um parâmetro t, né? Aí dá um subespaço, se for homogêneo e tudo mais. É mais ou menos a ideia da álgebra linear quando você resolve e precisa de parâmetro. Fica um sistema compatível, mas indeterminado. Então, ó, aqui eu sumi com o y. Então, eu joguei o y daqui aqui. Tá vendo? Aí, se você abrir o quadrado, vai cancelar, vai ficar 4z quadrado com 2z quadrado, vai ficar 2z quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4z, mais 1, 1. Esse cara cortou com 4z do quadrado, fica assim. Aí eu dividi tudo por 2 antes. Bom, esse 1 cancela com esse 1, fica 0. Dividi tudo por 2, para ficar mais fácil, só para ficar mais fácil de completar esse quadrado. E aí daqui para baixo eu completei o quadrado, tá vendo? Z mais 1 ao quadrado, só que aqui vai aparecer de novo 1 que eu tinha cancelado. E então coloquei 1 aqui para equilibrar. Pode ver que quando você abrir esse quadrado, esse 1 some com esse 1, fica exatamente o que tinha antes. Então, ó, se está nessa equação, se está na intersecção, se está nas duas, está nessa, é só um implica, não é equivalente, tá? Cuidado, não volta, né? Aqui é uma outra superfície, porque o y está livre, é uma superfície cilíndrica que deu aqui, que também contém essa intersecção. É só um implica, então está aqui, então está aqui, então está aqui. Agora aqui, bom, dividir. Isso aqui eu só escrevi o raiz de 2 para ficar mais fácil parametrizar. Isso aqui a gente aprendeu a parametrizar. Pelo menos a relação de x com z. Então, você chama x raiz de 2 de cosseno, então x de t vai ser raiz de 2 cosseno. E chama z mais 1 de seno, então z é seno menos 1. Então, o x e o z consegui parametrizar, mas não é essa curva, né? Eu só parametrizei essa relação de x com z. Lembra que existe um y que ficou para trás. Então, volta numa das duas, melhor voltar nessa, claro. Você joga o z que você parametrizou aqui para tirar o y. Então, ó, o y de t, joguei o z, porque era igual a 2z mais 1, tá certo? Tá. Então, vai ficar 2z menos 2 mais 1 menos 1. Então, a curva parametrizada fica essa aqui, certo? O x que você achou, né? De fato, forma essa elipse no plano xz, né? E aí o xz, aí o y a gente tirou pelo plano aqui, certo? Então, enfim, esse aqui não é igual ao álgebra linear, né? Quando você resolve sistema linear, que tem um algoritmo, né? Você faz escalonamento. Então, aqui é um pouco meio. Cada caso é melhor fazer de um jeito, né? Aqui era melhor eliminar uma variável. Normalmente você vai fazer isso: elimina uma variável, parametriza a relação de duas que você obtém, depois volta na variável eliminada, certo? Então, isso estará provavelmente na lista de curvas no espaço e superfícies. Tudo bem, gente? Enfim, era isso que a gente. Vou esperar aparecer a lista, aí eu faço mais exemplos, né? Mas enfim, tá, vamos ficar por aqui. Vamos, né? E aí quando surgir a lista nova, eu faço mais alguns exemplos a mais disso, tá? Por enquanto, acho que isso já dá para dar uma boa ideia. Tudo bem? Então, até a próxima.